Aqui ao nosso estúdio, tá tudo bem? Bom dia, Elcio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia àqueles que nos assistem também nas redes sociais aqui, @vereador Léo Márcio. Tudo bem, Elcio, tudo certo. Agora mais tranquilo. Muito bem. Esse processo é muito diferente do que foi o anterior, Léo, mas Muito diferente, muito no diferente. cenário, no cenário de competição, no cenário com 17 vagas, num cenário meio que polarizado. Qual a avaliação que você faz desse processo específico? São vários cenários, né? Mas o que diferencia, especialmente para mim, em relação à minha candidatura, é que na anterior eu não era vereador. Quando você não é vereador, a eleição é uma. Quando você já é vereador, a eleição é totalmente diferente. Ah, existe isso. Existe muito. Mas o cara que está vindo para uma reeleição não seria mais prático, mais fácil para ele, porque está trazendo um mandato e feitos? Ou é mais difícil porque não conseguiu fazer algumas coisas que foram alavancadas enquanto campanha? Como é que você faz essa Eu avaliação? poderia te responder de várias formas, mas vou te responder só te dizendo o seguinte: dos 15 vereadores que nós tínhamos, só 6 voltaram. Se fosse fácil, nós teríamos voltado aí 12, 14, quem sabe os 15. Então, cada vez mais, a população está esperta com aqueles que realmente desempenham um bom trabalho e com aqueles que não fazem um trabalho de acordo com o esperado. Quando você não é vereador, você não tem rejeição. Tua rejeição é mínima, a rejeição não existe. Toda casa que tu chega, tu pode prometer um monte de coisas, que as pessoas não vão dizer que tu mente, não vão dizer que tu não conseguiu fazer, não vão dizer que tu já está 4 anos lá e não fez. Então não há rejeição. E eu sei disso porque eu fui candidato em 2016, tive 884 votos. Todos os lugares que eu chegava era a coisa mais tranquila do mundo pedir um voto. Depois, comecei a fazer um trabalho, saímos de 884 votos para 2.264, sendo o quinto mais bem votado em 2020. Não tinha rejeição, tá? Todo lugar que eu chegava as pessoas me abraçavam e às vezes surgiam alguns pedidos que é muito comum na política e eu dizia que eu não era vereador, que não tinha como fazer, que enquanto professor, enquanto agente de trânsito era difícil e as pessoas aceitavam muito bem. Depois que você é vereador, aí a gente sabe realmente quem é que consegue crescer e quem é que não consegue crescer. E as urnas mais uma vez mostraram isso. Mas eu compreendi a sua forma de raciocínio, mas até onde a gente deveria acreditar que o processo político, em especial os agentes que fazem o processo político, aí entra a figura do vereador, do prefeito, em se tratando de vereador, a população já tem um entendimento que não faz. Ele pode até dizer que faz, mas ele não faz, né? Ele não é executor. Quem faz, a população avalia de fato os projetos, as propostas, o que é interessante apresentado no cenário, os embates que esse ano foram muito fervorosos. Você acha que esses embates, essa questão influenciou nesse resultado das urnas? Os embates que foram fervorosos diante de tantas situações ali, isso é bom para o vereador, desgasta o vereador ou não? Ou é interessante manter ali esse posicionamento de embate? Olha, eu sempre sou tolhido muito pela questão do equilíbrio. Para mim, o equilíbrio é tudo. Tanto que na primeira sessão pós-eleição, no dia 8, né, o Aurélio apresentou algumas situações lá que eu concordei. E aí, lembro-me que terminou a sessão ali, algumas pessoas disseram assim: rapaz, o Léo Márcio já tá com o Aurélio. Aí teve a última sessão agora que ele propôs algumas coisas e eu discordei. Rapaz, o Léo Márcio já brigou com o Aurélio? Então, assim, é uma situação muito polarizada. E a questão do seguinte, Elcio, eu sempre tive um mandato muito equilibrado. E o que é o equilíbrio para mim? Aquilo que o prefeito apresentar de bom para a população vai ter o meu apoio. Aquilo que o prefeito apresentar de ruim para a população, eu vou dizer não. Tanto é que eu sou base do governo. Mas muitas coisas eu discordei, muitas coisas eu rejeitei, muitas coisas eu votei não. Eu costumo dizer, cara, que a gente não pode usar óculos de cavalo, tá? Não olhar para os lados. Não quer dizer que porque a gente é base está tudo bom. E não quer dizer porque você é oposição que está tudo ruim. Sempre vamos ter coisas positivas e coisas negativas. Muito bem. Você acha que a gestão da CI, qual você é a base de governo, influenciou para essa mudança com mais de 50% da Câmara? Você acha que o Darcy engavetou muito projeto, não conseguiu startar tudo por questões diversas, aí vem a questão de até o próprio faturamento, que baixou a receita, etc. e tal. Mas a gestão desse ano fez com que a Câmara produzisse menos? Elcio, quando você é base de um governo, que o governo está positivo, as chances de você voltar, as chances de você aumentar seu número de votos, as chances de reeleição são sempre muito maiores. Isso é comprovado.
Quando o governo está em baixa, que você é base desse governo, que você apoia esse governo, a tendência é que realmente teus votos diminuam, tá? O que aconteceu com alguns vereadores. Então, isso certamente impacta, sim. Impacta de forma negativa para os vereadores, que são base do governo e que muitas vezes apoiam situações que são complicadas, mas que a gente corre atrás para resolver e para melhorar. Tá? Então, certamente traz algum impacto, sim. Muito bem. Bom, Léo, essas foram coisas passadas, é outro momento agora, a eleição já se findou, é momento de prestar conta, inclusive você falava, né, toda a parte de prestação de conta se desenha. Mas daqui para frente, como é que será o vereador Léo Márcio em relação ao governo eleito, o prefeito eleito? Porque você vinha de uma forma, né, hoje o cenário já se desenha de outra. Como é que vai se posicionar a figura do vereador Léo Márcio diante do prefeito municipal? Olha, às vezes é importante a gente fazer uma distinção. Eu nunca fui unânime a nada. Existe a unanimidade e existe a autenticidade. Eu sempre sou muito autêntico naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto. E aí o que eu posso dizer para ti é o seguinte: da mesma forma que eu agi com o atual governo, eu vou agir com o próximo. Tá? Aquilo que for bom para a população vai ter meu apoio. Aquilo que for ruim para a população, eu certamente vou questionar, vou reivindicar, vou brigar, vou discutir, porque o nosso trabalho, acima de tudo, enquanto vereador, é ajudar o prefeito a utilizar políticas públicas que realmente beneficiem a população. Então, eu não posso dizer aqui que eu vou ser o cara que vai ser oposição, que tudo está errado, que nada presta. Mas eu não vou chegar aqui também dizendo que eu sou situação que está tudo bom. É muito precoce a gente avaliar qualquer coisa. Nós temos aí um novo prefeito que ainda nem assumiu e que nas sessões eu já tenho dito a ele pessoalmente que está na hora de desmontar o palanque, está na hora de baixar as armas, está na hora de trabalhar para a cidade. Tá? A campanha já passou e eu sei que ele teve alguns sofrimentos na pele, foram situações complicadas para ele também, só que agora ele tem que entender que ele já não é mais o candidato para 90 e poucos mil votos. E agora ele é o prefeito de 300 mil habitantes. Tá? Então ele vai ser o prefeito dos que votaram nele, dos que não votaram nele e dos que precisam realmente de políticas públicas de qualidade. Então nós vamos aguardar o início do mandato para a gente ver realmente como que ele vai se posicionar e aquilo que ele vai produzir. E a partir daí nós vamos ver realmente qual vai ser o nosso posicionamento. Muito bem. A gente fez alguns questionamentos aos demais eleitos que passaram por aqui, Léo, e essa pergunta também não posso fugir de você, que é um modelo utilizado, não está escrito, mas era visível, ou seja, não tem nada documentado dizendo que Secretaria A é do vereador A, Secretaria B é do vereador B, Secretaria C é do vereador C. Não tem isso documentado, mas era muito visível, isso, muito visível. Inclusive, algumas situações de dar encaminhamento não ia na secretaria, ia no vereador. Então, isso a gente noticiou muitas vezes aqui. Como é que você pensa daqui para frente? Você acha que esse é um modelo interessante? Você acha que não é por aí? Você acha que existem as configurações para governar mediante aos partidos que o ajudaram? Eu queria te ouvir nesse sentido e a população também. Na verdade, as secretarias não eram de vereadores. Eram as de secretarias partidos. eram dos partidos. Tá? E isso é muito comum a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível nacional. Tá? Os partidos que apoiam ali, que são base, que são sustentabilidade, terem sim alguma situação dentro do governo. Agora, é assim, cara, a forma de gerir de cada um ela é muito individual. Né? Ele foi eleito com esse discurso. Então, vamos ver até onde que realmente ele consegue manter esse discurso. Mas a gente tem que entender também que existe uma situação muito, muito maior, que é a questão da governabilidade. Né? Eu posso pegar como exemplo aqui um cara que foi o único presidente que não conseguiu a reeleição no Brasil, né? Que foi o Bolsonaro. Quando ele tinha um discurso como esse, muitas vezes achava que não precisava do Senado, muitas vezes achava que não precisava da Câmara Federal. Então, seja qual for o executivo, ele precisa ter governabilidade. E para se ter governabilidade, ele precisa sentar com os partidos. Isso é normal, e isso faz parte da política. Então é mais uma situação que a gente precisa aguardar e ver como é. Mas isso não acontece em Paraupebas. Isso é em âmbito nacional e todos nós sabemos disso. Muito bem. Eu disse isso ao senhor porque era visível algumas situações muito diretas. Preciso de determinada situação, eu não ia na secretaria.
E nós temos muitos relatos disso, infelizmente. Ia no vereador, que supostamente seria o dono da secretaria. Mas, enfim, o seu pensamento é interessante, é importante. De se governar o município, precisa de apoio, precisa de base. Outro ponto, nós temos aí uma receita que para o ano que vem pode ser um problema, né, Leomárcio? Uma baixa na receita. O Cefem é meio que duvidoso no seu aspecto de crescimento. O próprio ICMS tem aquela situação envolvendo a Alepa, que votou um projeto de lei que nos dá uma perda muito grande de receita. Como é que você avalia esse cenário para o ano que vem, economicamente falando, Léo? De início, a questão do ICMS está uma briga lá em cima, no STF, inclusive, considerando inconstitucional aquilo que a Alepa aprovou aqui em Belém. Tá? Então, inicialmente, a gente acredita e a gente espera que esse ano seja revertido ainda, a gente não tenha esse problema. Tá? Com questão do Cefem é algo variável mesmo, né? Só que muitas vezes se esquece, se fala só de Cefem, mas Paraupebas é muito mais do que isso. Os recursos que entram são muito mais do que isso. E por que se fala muito no Cefem? É porque normalmente é o maior imposto que se tem de uma vez, mas a arrecadação são todos os dias. Né? Então a gente acredita que revertendo a situação do ICMS, e a gente sabe que o Cefem é variável sim, mas por exemplo, esse mês já foram 83 milhões. Certo. Então é algo que o início do ano é um negócio mais complicado, devido às chuvas, devido à menor extração dos minérios, e muitas vezes devido a um menor preço, mas que depois vai elevando normalmente. Então a gente acredita que é algo que pode impactar, mas se tudo der certo, a gente está revertendo a situação e nós não teremos esse problema. E já posso te dizer em primeira mão que eu faço parte, inclusive, de uma CPI da Vale e eu sou relator. A gente tem algum recurso aí que pode entrar em Paraupebas e pode dar um boom nos próximos anos. A gente tem algo aí estimado, algo bom, certo? Que a gente previa que entrasse esse ano ainda, não entrou, mas está tendo essa discussão. Eu já fui a Brasília, junto com a equipe, junto com outros vereadores, já estivemos em Belo Horizonte e já sentamos ali com diretores da Vale, para que nós possamos realmente ter esse retorno para Paraupebas, para que possamos melhorar a saúde, a educação, a questão do asfalto, para que a gente realmente possa ter aí benefícios para a população. Esse recurso volumoso seria algo no recálculo do ICMS, Exatamente. Do transporte e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Especialmente voltado ao transporte do minério, onde muitas vezes eles têm aí alguma diminuição e nós já mostramos por A mais B que esse cálculo deles estão errados. Então, esses cálculos estando errados, automaticamente esse recurso tem que voltar para Paraupebas. A exemplo do que foi outros municípios também, onde houve algum recálculo nesse sentido, eu não me recordo qual foi o município de Minas, que recentemente também teve lá um recálculo feito, reconhecido pela mineradora, e que vai também ser um dos agraciados com essa diferença no cálculo e recálculo do ICMS de transporte. Quer dizer que nós estamos nessa briga, então. Estamos. Dá para aproximar em milhões aí, bilhões? Dá para ter uma noção? Cara, é muito dinheiro, né? A gente já fez alguns cálculos, mas é melhor não citar porque os cálculos eles são indefinidos. Às vezes nós fazemos um cálculo, a Vale pode fazer outro e o juiz da causa, caso haja necessário entender outro. Então seria imaturo da minha parte falar em valores. Muito bem. Então é algo que se pensa para o ano que vem. Mas é muito bom. Para dar um boom, né? Muito bom mesmo. É um recurso extra, porque além dos mensais que se tem, seria algo extra que estaria adentrando. Isso faz uma diferença muito grande. Ô Léo, nós temos uma problemática esse ano, o ano passado. Olha, eu confesso que eu estou em Paraupebas há 22 anos e sempre ouvi críticas nesse sentido. E depois que a gente veio para o rádio 18 anos atrás, ficou mais evidente para a gente aqui. O WhatsApp hoje está aqui que nos dá esse reflexo, que é um problema crônico chamado água no município parauapebense. Na eleição de 4 anos atrás, nós recebemos algumas figuras, pré-candidatos, candidatos, que relataram, olha, tem inúmeras situações, inclusive dentro da mineradora, uma situação lá de um grande depósito de água que via pressão atmosférica, gravidade, abastecimento, tem tanta coisa que a gente ouviu aqui. E ainda sofremos com isso. Daqui para frente, se fala em privatizar, outros não querem, SAEP, terceirizado. O que você pensa a respeito da terceirização de uma autarquia que é um braço de governo e que tem uma força, que teria tecnicamente condições de resolver, mas não resolveu até hoje esse problema? Eu sei que você não é executor, mas o que pensa o vereador, o legislador, em termos de
tentar trazer uma solução para esse problema para a cidade? Olha, Elcio, acima de tudo, eu penso que a água tem que chegar e chegar com qualidade, tá? Já não dá mais para se pensar, por exemplo, parte da VS10, parte do Tropical, do Ipiranga, da cidade de Jardins, do Nova Carajás, está sendo abastecido por carro-pipa. Nós temos uma cidade bilionária que já passou da hora da gente realmente ter água de qualidade. Eu tive até uma discussão, mas o que eu penso, cara? Eu vejo que até hoje a prefeitura não teve condições de fazer com que a água chegasse com qualidade através do SAEP, tá? Eu penso sim, e eu peguei várias cidades como referência, com população semelhante à nossa, tá? Para que nós tivéssemos a ideia da privatização do SAEP. Então, você é a favor da privatização? Eu sou a favor, aproveitando os funcionários efetivos que nós temos ali, os concursados que nós temos ali. Tenho uma preocupação com aquela mão de obra também, porque é um pessoal que realmente passaram em concursos públicos, todos eles sendo aproveitados, mas eu acredito, cara, que está na hora da gente buscar uma outra forma, tá? Porque, infelizmente, até o momento nós não conseguimos alcançar com qualidade a água que a gente espera. A gente sabe que Parauapebas ela tem uma população muito flutuante. Se nós pegarmos o censo do ano passado para agora, já aumentaram 34 mil habitantes em um ano. Foram 266 mil habitantes no censo e agora já saiu no Zé Dudu aí, por exemplo, que nós temos 300 mil pessoas em Parauapebas. Então, é um aumento muito grande e a gente tem que acompanhar também com relação à água, com relação à saúde, com relação à educação. Não é fácil, mas nós temos que buscar uma forma de melhorar a situação. E a água, como todos nós sabemos, é algo necessário, algo urgente, algo que não dá para esperar. Hoje, por exemplo, nós estamos com problemas sérios em algumas localidades da cidade. Desde cedo a gente ouve via WhatsApp, o nosso termômetro, essa questão da água. Eu queria ouvir nesse sentido também o seu posicionamento. Então, é mais um que nós temos aqui, já tivemos outros que também se posicionaram a favor de uma terceirização. Por quê? Porque espera-se, quando você delega a função, você vai lá e cobra, se não estiver contente, você tira e põe outro, né? Até porque uma empresa privada, Elcio, quando assume alguma coisa aí, ela recebe por medição, tá? Se você não fizer, você não recebe. É automático, né? É um exemplo, né? Digamos que lá na VS10 nós temos 50 mil residências. Tá? Eles vão montar um cronograma ali e tem que atender aquilo ali em 5 meses. Então, a cada momento que eles fizerem um trabalho, tá? Que o trabalho ali for realmente vistoriado, fiscalizado, tiver sido executado, eles recebem. Caso contrário, não vão receber. Então, a gente precisa fazer com que essas coisas realmente aconteçam. Sendo assim, você tem como cobrar. Que aconteça, né? Que aconteça. Léo, vamos tocar num assunto bem legal aqui, porque já houve tanta fervura nesse assunto, que é a presidência da Câmara. Como é que estão os bastidores disso? Já há conversa, há uma situação, uma oposição, já tem nomes se direcionando, querendo. Como é que está esse lance da presidência da Câmara? Conversas sempre há, né? Conversas sempre há. Com vocês, sempre, vereadores, é para conversar. Nós ganhamos a eleição no dia 6 de outubro, no domingo ainda. Nós fizemos no City Park a nossa comemoração, né? Nós tínhamos tanta certeza que nós ganharíamos a eleição, que nós já tínhamos organizado bebida, comida, show, porque nós trabalhamos muito nos 4 anos, Elcio. Nós trabalhamos muito nos 4 anos, de canto a canto da cidade, e a gente tinha certeza que a gente ganharia a eleição. A posição a gente não sabia. E eu estava lá ainda, e o atual prefeito me ligou 1, 2, 3, 4 vezes para parabenizar, para conversar e tal. E as conversas já existem, né? As conversas estão aí mornas por enquanto, mas já existem. E a gente sabe que isso só se define lá em dezembro, janeiro, tá? Toda conversa normal hoje, mas hoje a gente tem mais uma maturidade, hoje a gente consegue entender melhor o cenário. Quando a gente entra, a gente é muito ansioso, quer que as coisas se resolvam de um dia para o outro, e não é assim que acontece, não é assim que funciona. Mas as conversas já existem, nos 2 grupos, tá? Tanto no grupo do prefeito eleito, quanto no outro grupo, que era a oposição. O seu nome está lá para a disputa da presidência da Câmara? Elcio, a eleição passada para presidente, quem definiu foi o Aurélio. Votou a favor do Rafael. Tá? Estava 7-7. Se o Aurélio não fosse a sessão, eu seria presidente da Câmara. Então, assim, eu já fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento na casa, eu sou presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, eu sou advogado, eu fui o vereador mais bem votado, não o candidato, mas o vereador mais bem votado. Quero mandar um abraço ao Michel, que enquanto candidato foi o mais bem votado, mas enquanto vereador eu fui o mais bem votado.
tá? Eu tive 4.903 votos. Então isso mostra que durante os 4 anos eu estive de ponta a ponta da cidade, trabalhando com a população. O que a população espera de um vereador? É que ele não apareça somente na época da eleição. Porque a eleição é a coisa mais fácil do mundo. Costumo brincar que na época da eleição todo político te abraça, te beija, passa o menininho catarrento lá, ele tira o catarro do menino, tá? E depois, se ele puder passar por cima do menino, ele passa. Então a população quer um cara que seja político, mas seja político o tempo todo, não na época da eleição. Então o nome está lá no hall, tá? O nome consta lá e as discussões vão avançar e a gente espera que seja feito aquilo que for melhor para a nossa cidade. Muito bem. 11 novatos, 6 reeleitos. É uma reformulação e tanto, né? Se atribui isso aqui a um amadurecimento do eleitorado ou essa questão que você falava há pouco ainda de não ter trabalhado o suficiente, não ter aprovado preposições, indicações o suficiente? Ou, eu acredito que são 3 coisas. Você falou as 2. Tem mais uma? Tem mais uma. Então, por favor. A maior parte eram base do governo. Eu volto a dizer para ti, quando o governo é ruim... Enfraquecimento do governo. Automaticamente, isso também reflete no vereador. É automático isso. Isso também reflete no vereador. Então, eu acredito que a população hoje está cada vez mais inserida no contexto político. Hoje tem algo que te leva muito longe. Antes um político podia chegar em qualquer lugar, inventar um monte de coisa, mentir um monte de coisa. E as pessoas acreditavam porque não sabiam se era verdade ou se era mentira. Mas hoje tem as redes sociais. E as redes sociais te fazem provar se são verdade ou são mentira. Elcio, não teve nenhum candidato em Paraupebas que fez mais comícios do que no nosso grupo. Não tem nenhum candidato em Paraupebas que fez mais reuniões do que a gente. Não tem nenhum candidato em Paraupebas, certo? E vereador especificamente, que fez mais projetos sociais do que a gente. Então isso se refletiu muito nas urnas, tá? Eu acredito, cara, muito que a população ela está cada vez mais esperta para aqueles caras que realmente trabalham no decorrer do processo. E quando eu não ganhei a eleição em 2016, eu comecei a visitar de casa em casa. E a gente sai para uma votação daquela sendo o 5º mais bem votado, com 2.264 votos. E aí algumas pessoas diziam assim para mim, Elcio, tu não ganhou, tu veio porque tu não ganhou. Será que quando tu ganhar tu vai voltar aqui? Isso é. E aí, Elcio, eu tive 2.264 votos. Eu conversava com as pessoas que eu iria dobrar a votação para a eleição de 2024. Sabe o que foi que eu fiz, Elcio? Continuei fazendo da mesma forma que eu havia feito antes. Visitando, conversando, abraçando, com os projetos sociais, que sempre foi uma marca registrada nossa, mesmo antes de ser político. Nós temos projetos sociais desde 2010 na cidade. Então, quando eu disse que nós dobraríamos o voto, nós mais que dobramos os votos. E isso é reflexo realmente do trabalho. Bom, no primeiro momento onde você foi candidato em 2016, DEM, PTB e PSL, naquela oportunidade lá, você foi candidato, aqui é o registro disso. Com 884 votos. 884 votos. Depois você veio para 2020, qual você foi eleito pelo PROS, não foi isso? 2.264 votos. Muito bem. E agora, pelo Solidariedade. 4.903 votos. Relação com o presidente do União Brasil, o empresário Branco, tranquilo? Tranquilo. Essa mudança de partido não deixou um ciúminho para lá, para cá? Como é que foi isso, Branco? Léo? Cara, assim, tem uma relação boa com o Branco. O Branco, considero ele um amigo, mas, por exemplo, nessa campanha eu não tive nenhum contato maior com o Branco. Nessa campanha não houve ajuda nenhuma do Branco. Zero. Tá? Zero mesmo. Né? Hoje eu tenho um mandato muito independente. 100% independente. Tá? E graças a Deus me credencia também a fazer e falar aquilo que eu penso. Porque quando você é atrelado a quem quer que seja, muitas vezes você é tolhido de fazer alguma coisa. E aí vem a minha pergunta, na relação do ano passado que você foi pelo PROS e que tinha ele como presidente do partido, foi tolhido? Teve dificuldade para lidar com isso ou foi tranquilo? Não, muito tranquilo. O Branco nunca esteve no meu gabinete para falar assim, olha, vota isso, faz aquilo outro. Nunca, nenhuma vez. Tá? Então, minha mãe tem um ditado que diz que a formiga sabe a folha que corta, né? Cara, se eu pensar alguma coisa, eu vou fazer aquilo que é o meu pensamento. Tá? Eu cheguei onde eu cheguei dessa forma. Respeitando todo mundo, ouvindo todo mundo, mas no final da situação tem que prevalecer ali aquilo que for melhor para o nosso grupo. E se hoje eu chego a essa votação, eu não posso deixar de mandar um abraço a eles,
é devido ao grupo que nós temos, cara. Nós temos um grupo muito sólido. Esse grupo está comigo desde 2015. Na eleição de 2016, para te ter uma ideia, quando nós íamos fazer um almoço, um comprava carne, um comprava arroz, um comprava o feijão, um comprava o refrigerante. A gente foi se juntando ali e o negócio foi dando certo. Tá? E se hoje eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu tenho 90% daquele grupo de 2015 comigo hoje. E de lá para cá nós agregamos muita gente. Tá? E foi até um slogan da nossa campanha, e isso é muito real. Quem conhece, confia. Eu jamais vou fazer uma promessa para ti e deixar de cumprir. Eu prefiro muitas vezes, aconteceu isso em algumas residências, de eu perder o voto, ou do voto não ser meu, do que eu ter que mentir para o eleitor. Eu ganhei a eleição falando a verdade. Tá? Léo, há alguma preposição, alguma indicação que você levou ao plenário, que foi votado e que você não teve a felicidade de ser concretizada pelo prefeito? Tem algumas, tem um monte. Né? Destaca uma aí, que você fala, poxa, essa aqui deveria estar no meu currículo. Tem um monte. Cara, eu venho de Garrafão do Norte, eu sou de Belém, tá? Eu tinha 19 anos quando eu passei no meu primeiro concurso. Eu fui ser professor em Garrafão do Norte, um pequeno município no Nordeste do Pará, perto de Capitão Poço, de Salinas ali. Perfeito. Você também é concursado do DMTT? Na educação, certo? E na segurança pública. Segurança pública também. Isso. E aí, para minha felicidade, no início desse ano nós tivemos algo lá chamado de precatório. É uma verba que vem, certo, para a educação direcionada e que muitas vezes essa verba ali não é utilizada e voltou e fica ali como se fosse, por exemplo, uma poupança. É porque ela tem umas regras para ser usada no precatório. Né? E aí esse precatório saiu lá em Garrafão do Norte para os professores. Para ter uma ideia, eu trabalhei lá de 2002 a 2006, eu tive R$140 mil ali, tá? Enquanto professor. Né? E é algo que eu bato muito, cara, porque o professor ele tem que ser valorizado, o educador ele tem que ser valorizado. Sou professor desde 2002, pô. Então eu sei a dificuldade que é ser educador. E não é em Paraupebas não, é no Brasil todo. Isso é uma verba que a gente tem como destinar aos professores, como destinar aos coordenadores, aos gestores, ao pessoal que fazem a educação de verdade. É algo que eu briguei muito e que eu indico desde 2021 para sair. Mas parece que sentaram em cima e não tiveram muito interesse de valorizar o educador da forma que deveria ser valorizado. Inclusive, na sessão anterior, eu falei para o Aurélio sobre isso. Né? Vamos correr atrás, cara. Vamos valorizar o educador, vamos valorizar o professor. O educador merece, tem e precisa ser valorizado. E não é puxando sardinha, não. Mas é porque eles realmente fazem a diferença. Né? A saúde, ela realmente traz ali a segurança da pessoa poder viver dias melhores. Mas a educação é que faz com que as pessoas realmente possam alcançar lugares melhores na sociedade. E aí o seu projeto que você imaginou que fosse sair, não saiu, está relacionado a isso? A solicitação do precatório, né? Questão dos precatórios. Dos precatórios para o professor. Não, tem vários, mas estou falando desse porque é muito direto. Né? É da valorização do profissional da educação mesmo. Porque isso iria beneficiar milhares, certo, de educadores no município. E é algo que tem como acontecer, é algo que é possível, mas que muitas vezes eu acredito que não se teve boa vontade da forma que deveria para que isso alcançasse isso. Mas aí já é questão do gestor? Exclusivamente uma atribuição do gestor essa questão do precatório ou leva em conta também a União? Porque olha só, vários municípios no Pará, inclusive o Estado agora, já conseguiram isso. Quando eu coloco uma equipe para cuidar disso, dar prioridade a isso, especificamente a isso, nós já temos aquilo que a gente chama de jurisprudência. Perfeito. Tá? Então, se em Garrafão saiu, se no estado saiu, se no município C saiu, no D saiu, basta eu pegar e correr atrás para que saia aqui também. Usar os mesmos moldes. Eu consigo pegar da mesma peça ali, trazer para cá e correr atrás para sair aqui também. Não sei quanto está agora, porque esses valores eles mudam diariamente, mas eram algo, há alguns anos atrás ali, em mais de R$60 milhões. Então é algo que realmente eu me lembro dessa questão precatória quando nós estávamos nos 48 milhões de reais. Foi uma discussão que a gente teve também. Léo, ao mesmo tempo que disponibilizamos para os demais eleitos que estiveram aqui, né? Eram candidatos, depois foram eleitos, nós também já disponibilizamos para você. E aqui quero agradecer a sua vinda, desculpe pelo desentendimento do horário, nossa agenda foi uma e acabou conflitando, mas a gente conseguiu atender essa entrevista importante. Dizer o que eu disse aos demais eleitos, muita coerência, muita transparência, muita responsabilidade com o seu mandato,
porque diante das suas ações, dos seus posicionamentos, influencia diretamente, impacta diretamente na vida de pelo menos 300 mil pessoas. Então, eu sei que você é sabedor disso, da importância, da responsabilidade que é um mandato de vereador. E estaremos aqui para contar as coisas boas e aquelas que também, infelizmente, possam surgir e que não sejam tão boas para a comunidade em relação aos mandatos. Não ao seu, mas ao do prefeito, do vice e dos demais 17 que vão comandar o Legislativo Municipal. Parabéns pela expressiva votação e obrigado pela sua vinda. Suas considerações. Eu que agradeço. Agradecer ao Elcio, agradecer a toda a equipe aqui presente. Mandar um abraço também ao seu Raimundo Cabeludo aí, cara sempre do bem. E assim, olha, eu quero agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, né, a minha família, mas eu não posso nunca, jamais esquecer o grupo que me ajudou a chegar até aqui. A gente só tem o nome que a gente tem hoje, a gente só está nos 4 cantos da cidade como estamos hoje, devido ao grupo que nós temos. O nosso grupo é sensacional, tá? E é um grupo que ali nós temos todos os credos, todas as raças, né? É um grupo que nós temos também toda a diferença econômica ali, nós temos a ESG, temos o Gari, mas temos o médico, temos o doutor. Então é um grupo muito eclético nosso e é um grupo que quando se junta a gente realmente faz acontecer e dá resultado, né? Quero agradecer pelo convite, certo? Pela possibilidade de estar mais uma vez aqui hoje e quero dizer à população que assim como fizemos um grande mandato, 2020 a 2024, podem esperar que 2025 a 2028 será ainda melhor. Agora com mais maturidade, agora com mais segurança, agora com mais conhecimento, agora sabendo como funciona. E como eu disse, tá, no início, será mais um mandato com muito equilíbrio. Tá? Eu acredito que o equilíbrio é necessário em tudo. Né? Nós temos que beber ali 3 litros de água por dia. Mas se a gente beber 10, 20, a gente morre afogado. Então que a gente tenha um equilíbrio, que a gente saiba realmente fazer, que a gente saiba realmente pedir ali a Deus que nos dê a melhor visão e apoiar aquilo que estiver bom e brigar por aquilo que não estiver tão bom. Mas eu torço acima de tudo para que nós tenhamos o melhor mandato da história, porque quem ganha com isso é a população, quem ganha com isso é a nossa cidade, né? Tenho família aqui, tenho filha paraopebense, então espero que a gente tenha realmente uma cidade melhor para todos nós e certamente quero contribuir com isso, para que a gente possa realmente alcançar aí situações muitas vezes que vislumbramos, mas que não foram alcançadas até então. Muito bem, obrigado ao vereador